Bem-vindo ao meu canal, meu nome é Júlio César Furlan. Hoje nós vamos falar um pouco sobre crime. Algumas pessoas acham que o aumento da violência policial, tortura, tudo diminui o crime, o que é mentira. Não se combate crime com violência. O criminoso precisa ser punido, por causa do crime. Sim, é para isso que existe lei. Aí o criminoso tem que ser levado a julgamento e condenado. A tortura, legitimizar o assassinato de pessoas pela vontade do policial de maneira arbitrária, isso não vai diminuir o crime. Todo mundo sabe que isso não diminui o crime. O que diminui o crime é o combate à impunidade. Agora, uma coisa que é óbvia também, que a gente percebe no Brasil, é que como o governo é extremamente corrupto, e a classe política no Brasil, a elite, sempre se serviu do crime em benefício próprio, então não tem como eles combaterem o crime, porque criminoso não combate o crime. E é por isso que no Brasil tem tanto crime. Da onde vem o crime? O crime ele é um produto de vários fatores sociais. O principal, no meu ponto de vista, é a impunidade. No Brasil existe muita impunidade. Impunidade se resolve com a investigação policial, indicia a pessoa, leva a julgamento e prende. Assim que se resolve a impunidade. E às vezes nem a impunidade não precisa nem ser impunidade de fato. Apenas só a sensação de impunidade já faz com que as pessoas cometam crime. No Brasil apenas 8%, menos de 8%, de 4 a 8% eles estimam, dos homicídios resultam em alguém indiciado e levado a julgamento. Então, se nem o crime de homicídio, que é um dos mais graves, que o produto do crime é facilmente identificado, que é o corpo da vítima, nem nesses casos o Estado investiga e leva a julgamento. Então, como que vai diminuir e combater o crime dessa forma? Precisa ter investigação e levar quem cometeu o crime a julgamento. Isso diminui a certeza dos criminosos, dos mal intencionados, de que eles podem cometer crime, que eles não serão punidos. E aí, como diminui a sensação da impunidade, você diminui o crime. Isso foi testado milhares de vezes ao longo da história, não foi inventado de uma hora para outra. Existe até um estudo justamente voltado, uma ciência justamente voltada para estudar o crime, que é a criminologia. Tem a criminologia jurídica, que a gente estuda na faculdade de Direito, e tem a criminologia também, que é interdisciplinar. Então, esse conhecimento já existe e está por aí. Se o governo não faz, é porque ele não quer. O conhecimento existe. O governo brasileiro não quer combater o crime, porque isso beneficia o governo, os políticos e as classes dominantes, que se servem da ilegalidade do crime para continuar defendendo os interesses deles. Então fica uma pergunta: adianta ter pena de morte ou penas mais graves para combater o crime, se o crime não é nem investigado? Não é nem investigado, então não adianta. A gente precisa de investigação. Nos Estados Unidos a gente tem um fato histórico que é facilmente pesquisável, se vocês quiserem pesquisar inclusive, que é o caso de Nova York. Nova York, por ser uma cidade grande, que tem muita desigualdade social, ela passou por distúrbios de violências muito grandes na década de 50, 1950. Como que o governo fez para combater o crime? Ele começou a usar tortura, matar as pessoas? Claro que não. O que eles fizeram? Eles criaram o programa de tolerância zero ao crime. A ideia da tolerância zero ao crime não era só dos crimes graves, como homicídio, era todo e qualquer crime. Então tolerância zero era também nesse sentido de abranger todos os crimes. E é claro que para a polícia investigar todos os crimes e levar essas pessoas a julgamento, precisou aumentar o efetivo policial, precisou investir em tecnologia, dar melhores condições de trabalho para a polícia, isso foi feito também. Mas no meu ponto de vista, o que determinou a diminuição da criminalidade foi o combate à impunidade, que é investigar o crime e punir. Se dá poder para a polícia de matar à vontade e o governo ser mais duro, mais violento, resolver esse problema do crime, no Rio de Janeiro não existiria mais crime, por exemplo. A polícia do Rio de Janeiro é conhecida no mundo inteiro por ser extremamente violenta. Inclusive ela é
de vez em quando ela passa em noticiários internacionais de outros países como algo meio exótico, meio estranho. Uma polícia dentro de uma cidade que possui um carro blindado chamado de caveirão, helicóptero blindado, usa armamento de guerra. Isso não é comum de se ver em países civilizados. Se essa violência toda resolvesse, não existiria mais crime no Rio de Janeiro, por exemplo. A classe dominante do Brasil, e sobretudo a classe política, eles estão acostumados a se servir da ilegalidade, a não obedecer à lei. A lei é feita para os outros, não para eles. Então, eles não têm interesse em combater o crime, combater a ilegalidade. Nunca tiveram. Não estou afirmando que a polícia não deve usar da força. Quando necessário, ela tem que usar a força. Inclusive, está previsto em lei. Essa ideia de que a polícia tem que ter um salvo-conduto para matar é um absurdo sem tamanho. A polícia pode sim matar, em legítima defesa. Se a polícia entra em algum lugar fazer uma operação e ela é recebida a bala, ela retribui. Isso é permitido pela lei, não é proibido. Essa história de que se a polícia revida, se ela mata o bandido que atirou neles, eles vão presos, isso é mentira. É outra mentira dentre as várias que são contadas neste país e que são usadas para enganar o povo, manipular o povo. Já existe na lei brasileira, em qualquer lei do mundo existe, óbvio, as excludentes de ilicitude. E uma das excludentes de ilicitude é a legítima defesa. Não só para as forças armadas, para a polícia, mas também até para o próprio povo. Se alguém tenta te atacar, você pode matar a pessoa. Tá perfeito, é permitido. Agora, a polícia pode fazer o que quiser e não se pode investigar. Isso é inadmissível. E estão fazendo isso com intenções escusas, mal intencionadas. Provavelmente para manter o povo refém, escravo do governo. Quando você tentar discordar do governo, fazer greve, alguma coisa assim mais forte, eles vão usar esse tipo de coisa para matar você. É isso que vai acontecer. É para manter o povo submisso. Só isso pode ser a desculpa por trás dessas ideias deles. O que acontece no Brasil, por exemplo, em caso de homicídio, é algo que não é visto em nenhuma outra parte do mundo. No Brasil, mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano. Isso é um número de guerra. Tem guerras que morrem menos pessoas do que no Brasil. É um absurdo enorme. A taxa de homicídio do Brasil gira em torno de 30 para 100 mil habitantes. Essa taxa, que é um absurdo, era a que tinha em Nova York quando explodiu a violência na década de 50. 30 por 100 mil habitantes. Hoje a taxa de homicídio em Nova York é de 3,4, alguma coisa assim. No ano passado foram 300 pessoas assassinadas no ano inteiro na cidade de Nova York. Então a diferença é enorme. E não foi dando poder autoritário para a polícia que eles combateram o crime. Por que não se combate a impunidade? Por que não se investiga o crime no Brasil? Aí existem várias explicações. Uma é essa que eu falei já, que os políticos não querem, a classe dominante não quer que investigue. Outra também, como eles não querem, né? Falta investimento. Tem que investir, aumentar o efetivo policial, melhorar as condições de trabalho, investir em tecnologia. Tudo isso que é óbvio, mas que ninguém faz. Outra coisa, como eu já afirmei que o Brasil não é uma democracia, é uma aristocracia. A aristocracia é um governo de poderosos, que governam para satisfazer o interesse dos poderosos. Os pobres, a plebe, o povo, eles não se importam o que acontece com o povo, desde que o povo não interfira, né, os pobres, a plebe, não interfira na vida deles. Então, desde que o conflito não saia da favela e vá para a área nobre da cidade, não tem problema nenhum, estão nem aí. No livro A Nova Era, eu escrevi um pouco sobre isso, mas na questão do incentivo à polícia para ela trabalhar, que também é outra coisa necessária para você combater a impunidade. No Brasil a gente tem a competência para investigar crime de homicídio, por exemplo, é da Polícia do Estado. É a Polícia Civil do Estado. Tem a militar, tem a civil. A que investiga é a civil.
Só que, se a polícia não investigar, o que acontece? Nada. Então eu criei um sistema aqui no livro A Nova Era, eu propus um sistema que é o seguinte: a gente teria mais de um nível de polícia. O país seria dividido, quando você ler o livro você vai ver, em ULAs, centúrias e a federação. São organizações da população para se autogerir. Seria como se fosse um bairro, uma cidade e um estado. Então vamos pensar assim: teria uma polícia ali na sua cidade. Se aquela polícia não resolver o homicídio que ocorreu, ela tem 3 meses para resolver. Se ela não resolver, ou não tiver em vias de resolver, o caso passa para a polícia imediatamente superior, que seria para uma polícia de uma reunião de cidades. Se essa polícia não resolver, o caso passaria para a polícia do estado. Se não resolver, passa para a polícia federal. Então, se uma polícia não resolver, passa para outra. Aí eles vão ter o incentivo de resolver. E, além disso, o salário deles seria composto do salário mesmo e de um salário por produtividade. Um valor bem elevado, 50% eu proponho no livro. Então, nesse período da investigação, se ele não resolver o crime, o salário desse período, o salário de produtividade, esse bônus extra, ele acumula. Não resolveu, ele perde esse bônus, vai para a polícia que resolver, vai passar para outra. Então o bônus para quem resolveu o crime vai ser bem elevado. Então a mola propulsora do interesse pessoal, do interesse financeiro, iria incentivar que a polícia resolvesse realmente o crime. Seria mais uma forma de resolver, de incentivar a investigação e punição dos crimes. A lei foi feita muito aberta, muito abrangente. Por exemplo, hoje o crime de homicídio simples, ele tem pena de prisão de 6 a 20 anos. Para começar, um crime de homicídio com pena de 6 anos é um absurdo também, né? Teríamos que partir logo dos 20, dos 30. Quem matou alguém tem que ficar muito tempo preso, já que a gente não pode admitir que a pessoa seja morta, porque é trocar uma barbárie por outra. Mas a pena tinha que ser muito maior. Mas por que eles fazem de 6 a 20 anos? Tem outros crimes que a previsão é uma multa ou ficar 6 meses preso ou 10 anos. Para que isso? Para o Estado, na pessoa do julgador, do juiz, beneficiar quem tem que ser beneficiado. Ou seja, aquele que faz parte do sistema, que tem um certo poder, uma certa influência, ou representa o lado bem visto da sociedade, o branco, o rico, ele não é punido, ou a punição é a menor possível. Para isso que esse sistema foi criado com essa flexibilidade toda. Então, uma das reformas que eu acho que tem que ser feita é aumentar a pena, quando a pena é baixa, né? Eu estou falando em endurecer a pena, olha só. Não sou a favor de tortura, mas sou a favor de endurecer a pena. E de tornar as penas menos flexíveis. É claro que o crime, ele tem várias formas. Uma coisa é um homicídio simples, outra coisa é um homicídio qualificado. Então, precisa de penas diferenciadas, mas tem que ter menos capacidade de maleabilidade, para que todos, então, sejam punidos da mesma forma. Numa democracia, um dos princípios da democracia é que todos são iguais perante a lei. Porque numa democracia, diferente de uma monarquia ou de uma aristocracia, não existe pessoas superiores, não existe senhores e servos. Todos são iguais. Mas se a lei é tão maleável que uma hora o juiz pode beneficiar uma parte, outra hora ele pode ser mais rígido com outra, então as pessoas não são iguais perante a lei. Isso é uma das coisas que precisa mudar. Está havendo também um combate ao poder judiciário. Algumas pessoas estão pregando que o judiciário é ruim, ele defende os bandidos. Também é mentira. O judiciário, por todo o arcabouço legal que existe,
ele aplica o que está na lei. O que eles fazem é interpretar a lei. Por isso que eu falei que tem que ter menos, que eles precisam ter menos capacidade, menos flexibilidade na interpretação da lei. Mas o que eles fazem é interpretar a lei, eles não vão além da lei, eles não inventam lei. Esse ataque que estão fazendo contra o judiciário é também para criar o clima necessário para um governo autoritário. Porque o governo autoritário ele impõe a vontade dele, e quando tem o judiciário, quando é observado o Estado Democrático de Direito, o governo não consegue impor a lei dele. Então a gente precisa reformar a lei, precisa talvez reformar o judiciário, mas não achar que tem que fechar o STF, que a justiça trabalha para os bandidos. Não existe. Esse negócio de prisão em segunda instância, por exemplo, para mim, tem que haver, houve o julgamento, a pessoa tem que ser presa. Na primeira, nem na segunda. Agora, a pessoa pode recorrer, ela pode estar presa e recorrer. O código atual, que é muito antigo, devia ter sido reformado, inclusive o Código Penal, ele previa que a pessoa, para recorrer, ela tinha que estar presa, ela tinha que se entregar ao Estado. Então, condenou, cumpre a pena. Quer recorrer, recorre. Ah, mas aí pode ser que a pena vai ser mudada porque o juiz não julgou direito. Então a gente precisa reformar a justiça. Para que tem, então, primeira instância se a pena não vai ser cumprida? Tem que ir lá para o STF. Então, foi condenado? Começa a cumprir a pena e recorre. O juiz não está julgando direito, primeiro grau? Reforma a justiça, reforma as leis. É assim que a gente avança como sociedade. Essa flexibilidade que eu falei que existe dentro da lei, que dá o poder do juiz julgar muito melhor para alguém ou muito pior para alguém, também existe dentro do sistema recursal, obviamente. No Brasil, a maioria dos presos vão presos sem julgamento. Eles são encarcerados sem julgamentos. E esses que são encarcerados sem julgamentos ficam anos lá apodrecendo na cadeia, são pobres. Não houve nem julgamento, não houve nem primeira instância, nem segunda. Estão lá enquanto a polícia está investigando há anos. Então o pobre, ele vai preso. O pobre, ele é morto. O pobre não existe recurso, que ele não tem dinheiro para pagar o advogado para recorrer ao tribunal, ao STF, ao STJ. Isso tudo demonstra que a gente não vive numa democracia, a gente vive numa aristocracia, num governo que não é democrático. Por favor, curtam, comente, compartilha, chama seus amigos para ver, curte a página, segue nos demais perfis, nas demais mídias. Vamos divulgar a ideia, porque a gente precisa divulgar, debater, para conseguir criar o clima necessário para uma nova democracia, um sistema mais aperfeiçoado. Muito obrigado.